Pedro Doria, do canal Meio, fez um ataque covarde aí contra a Janja na China. Sim, por incrível que pareça, esse assunto ainda está repercutindo. Ou melhor, esse não assunto ainda está repercutindo. Quem vai explicar essa história pra gente é o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Pedro, isso, sei lá, pra mim nem é um assunto, mas aparentemente continua repercutindo, como se fosse. Não, Sofia, não é um assunto, né? E é uma coisa que foi uma bola cantada aí pela mídia corporativa, né? Aquela coisa de sempre, quando não criticar por uma razão, mas criticar por criticar o governo Lula que trouxe 27 bilhões em investimentos da China para o Brasil, investimentos públicos e privados. Se resumiu a uma fala da Janja sobre o TikTok, que a gente gravou vários cortes aqui, a gente estava falando que estava certo. Aí me passaram no final de semana, falaram: o Pedro Doria do Meio, que é um veículo que se diz independente, mas o Pedro Doria foi diretor do Globo, foi colunista do Estadão, é um cara muito vinculado à mídia corporativa e que parece que teve uma aproximação no começo do Meio com o Livres, que é aquele movimento que é próximo da Helena Landau, do Partido Novo, e também tem uma proximidade com o Armínio Fraga. Ele deu uma cacetada na Janja. E Sofia, ele conseguiu falar o seguinte. Primeiro, ele foi no lugar comum, né? Janja não tem cargo público, portanto, ela não deveria apitar na questão do TikTok. E aí ele diz na frente de uma outra jornalista que supostamente é feminista e diz para ela o seguinte: ela tem que agir como todas as pessoas sem cargo do governo Lula. Ela tem que entrar muda e sair calada. A Janja se manifestou hoje dizendo que ninguém vai calar a boca dela. E tá corretíssima nesse posicionamento. Tanto que a fala dela, ou a fala do Lula, seja lá qual a versão da história verdadeira, fez o TikTok dispor de um staff para acompanhar uma regulação dos seus serviços no nosso país. Mas assim, eu quero trazer a fala do Pedro Doria para vocês e boa sorte para todos nós, porque é bem complicado o que ele fala ali. Deixa eu adiantar aqui já direto pro ponto. Vamos lá, Sophie. Vou colocar aqui no som. Tudo que é com todo respeito. Socióloga era Dona Ruth Cardoso. Começa por aí, tá? A Janja não é socióloga. Socióloga Gente, é ela Dona é Ruth socióloga. Cardoso. Vai, calma, vai piorar, vai piorar. A Janja tem um diploma em ciências sociais, não é a mesma coisa. E deixa eu explicar. É o que eu falei no nosso grupo, Sofia. Às vezes a gente costuma dizer que o cara misógino é um cara bruto, é um cara agressor, é um cara grosseiro. O Pedro Doria trazendo uma mulher, eu tô falando da jornalista Flávia que tá do lado dele, filha, sai dessa. Isso aí é um machismo fofo. Que o cara vai falando absurdos e vai escalando e ninguém para ele, porque ele é o chefe. Mas vamos lá. Tá, e eu não estou dizendo que é pouco, não, porque a Janja, junto com a Dona Ruth, aliás, não é incorreto falar doutora Ruth, a Janja e a Dona Ruth são as únicas primeiras damas, desde a democratização, com diploma superior. Isso é bastante, mas o que a Janja é uma funcionária de Furnas. Olha aí. É isso que ela é. Dona Ruth era professora doutora da FEFELESH, formada em Ciências Sociais e Antropologia na FEFELESH, na USP, foi professora da Universidade do Chile, foi professora da Universidade de Sorbonne, foi professora da Universidade de Berkeley, foi professora da Universidade de Colômbia. A Dona Ruth tinha um... Entendeu, Sofia? O currículo é se você dá aula em Berkeley, é se você dá aula na Sorbonne, é se você dá aula na USP. Se você é uma curitibana, se você é uma paranaense que trabalhou em Furnas, você não tem currículo para Pedro Doria, que viajou para Israel, né, Pedro Doria? Que viajou para Israel no meio do genocídio, né? Assim, o canal Meio é o imperialismo no talo. Assim, é os Estados Unidos. Acho que só não é pior do que o Bolsonaro abraçando a bandeira americana, porque aquela imagem, francamente, é patética. Mas isso aqui é o clássico do imperialismo. É o clássico. um currículo de disputar com o marido, como intelectual. Ela é uma das mais importantes pensadoras
brasileiras em ciências humanas dos anos 60 e 70. Ela é muito influente na antropologia, no estudo de antropologia no Brasil, junto com gente como Roberto da Mata, tudo mais, que, aliás, são intelectuais da mesma geração e tal. Eu não estou falando isso com desprezo para Janja. Não! Imagina! Posso fazer Uhum. falar um pouquinho aqui? Olha, eu entendo essa distinção que ele vai estar fazendo, porque eu já vi muito essa distinção. Inclusive, eu já vi pessoas que estavam fazendo mestrado, doutorado em filosofia dizer: não, eu sou bacharel em filosofia, eu não sou filósofo, filósofo é quem está produzindo, etc, etc. E isso parece para mim que vai de profissão para profissão. Por exemplo, eu tenho diploma em farmácia. A última vez que eu atuei em farmácia foi há 15 anos atrás, mas tem gente que ainda me chama de farmacêutica, porque dentro da farmácia existe essa cultura. Você tem o diploma, você é farmacêutico, acabou, e farmacêutico pode estar atuando em várias áreas diferentes. Então, eu entendo se fazer essa distinção. Eu também entendo ele falar da questão dos currículos e tal, então Pedro Doria, se você for assistir aqui, deixa eu dar uma carteirada só para você saber que eu também tenho currículo, tá? Para depois você não sair falando que ela é só uma youtuber ou qualquer coisa assim. Uhum. Eu tenho 2 pós-docs, tá bom? É nesse nível que eu estou falando. Eu vivi muito tempo dentro da carreira acadêmica. E sabe o que eu aprendi dentro da carreira acadêmica? O que não falta é idiota com currículo em pós-doc, que estudou em Harvard, Sorbonne, etc. Desculpa, você pegar a carteirada que eu acabei de dar, ignorem, não vale nada, porque currículo qualquer um constrói. Isso é muito mais um marcador de privilégio do que de inteligência. Burro com currículo, com 500 doutorados e pós-docs e internacionais e o caralho a 4 é o que mais tem. Sim. Então, desculpa, isso tudo eu não falo de maneira alguma para reduzir a Dona Maria. A Dona Marisa, eu já ia confundir as esposas. Dona Ruth. É só para dizer que ficar comparando o currículo de primeira-dama, desculpa, não serve para coisa nenhuma. E é misoginia, tá, gente? Pode ser uma misoginia mais fofa, pode não ser uma misoginia grossa, mas é misoginia. E aí teve uma pessoa que também falou aqui pra gente no chat, a Dena Linge, falou: vocês levam esse canal a sério? Esse cara foi diretor do Globo, gente. Ele é o representante de uma elite. Ele é. Pedro Dória, se não me engano, acho que é carioca, né? Pelo sotaque. Mas é uma elite carioca paulista que é muito metida, gente. Que é metida a dona do mundo. Ele nasceu do Rio de Janeiro mesmo, ele é carioca. Então, assim, a gente tem que começar. Eu falo isso, Sofia, sendo paulistano que nasceu na Avenida Paulista. Eu gozo, entre aspas, poder gozar dos mesmos privilégios do seu Pedro Doria. Só que eu prefiro usar o meu trabalho para fazer coisa melhor do que repetir discurso imperialista. Ele prefere fazer isso. Mas é só que quando a gente usa esse termo assim, não, fulano é sociólogo, fulano é antropólogo, a gente tem uma expectativa de que aquela pessoa tenha feito e faça contribuições para a ciência, para aquela ciência em particular, para a sociologia, para a antropologia. A Janja tem um diploma em estudos sociais e ela não tem qualquer contribuição para ampliação do conhecimento em sociologia ou em antropologia. Agora, ela tem um diploma de 3º grau, o que não é pouco no Brasil. É bastante coisa no Brasil. Eu vou adiantar um pouco porque vai piorar bastante, tá, gente? Vou chegar aqui mais perto do ponto. Aqui. Eles têm 100% de controle de o que aparece e o que não aparece. O que o algoritmo lá pode fazer crescer e o que o algoritmo lá tem que fazer calar. Quer dizer, a Janja vai reclamar para o Xi Jinping que só tem propaganda de extrema-direita no TikTok? Primeiro, isso não é verdade. Sim, é verdade, porque a extrema-direita dá lucro, inclusive nas redes sociais chinesas. E sim, a Janja tem que reclamar isso com o Xi Jinping. Porque uma coisa, Pedro Dória, que você não fala, você fala que a China... Eu assisti esse vídeo inteiro, tá, gente? Ele fala que a China é totalitária, ele diz que a China é uma ditadura, mas o que ele não diz é que o Xi Jinping também é presidente do Partido Comunista Chinês, e o Partido Comunista Chinês tem representação dentro das empresas. A Janja falou uma coisa com muito mais conhecimento do que esse tonto
Eu tô falando tonto aqui, Sofia, para nos prevenir de processo, porque é engraçado falar ao vivo. Esse tonto tá falando que ela não podia falar isso, só que ela pode. E teve efeito, porque o TikTok se manifestou em seguida. Então funcionou o que ela fez. E mesmo que fosse, ela acha que o TikTok é o quê? Uma rede social. Ela acha que o objetivo do... Tipo, isso é tacanice, cara. Acabou de tacanha. É de uma tacanice. Eu tô de acordo, eu não tô defendendo a Não, atuação. eu sei que não. Eu que fico profundamente incomodado com isso. Aí o Lula inventa, desculpa, eu concordo com o Magno Cal, que o mais provável é que o Lula tenha inventado essa história para... Me parece a coisa Isso não importa, tá, gente? Se o Não. Lula inventou ou não, ele tá defendendo a esposa dele. mais plausível. Porque aí o Lula chega para os jornalistas e fala, não, que a Janja tem o direito de ter a opinião dela e... Isso mesmo que estão falando aqui no chat. Eu voltei a falar do Pedro Doria porque ele fez um relato desmerecendo o relacionamento abusivo da Vanessa Bárbara e disse que estava sendo cancelado nas redes. Tem corte no Meteoro sobre isso. Entendo o direito de eu ter a opinião dela, ela sabe muitas coisas, inclusive ela entende muito mais de redes sociais do que eu. Eu, Lula, o presidente da República. Eu acho até que possivelmente a Janja entenda mais de redes sociais do que o presidente Lula, sim, tá? O presidente Lula não anda com celular, ele não tem um smartphone. Isso é verdade. O WhatsApp do presidente Lula é respondido por assessores que ficam lá. Ele é muito diferente do Bolsonaro nesse sentido. Ele não desenvolveu interesse pela maneira como seres humanos no Brasil se comunicam. E isso, inclusive, tem muito a ver com essa incapacidade que o Lula tem demonstrado neste governo, porque no passado não era assim, de, às vezes, sentir o pulso do Brasil. Ele é um cara completamente desconectado do mundo digital. Então, nesse sentido, claro que a Janja entende muito mais rede social do que ele. Mas é só porque qualquer um de nós entende muito mais rede social do que ele. Isso só porque Ele tá conseguindo atacar a Janja e o Lula ao mesmo tempo. Se tiver menos de 50 anos de idade. É como se fosse Agora, tudo. Entender mais de rede social do que o Lula não quer dizer que a Janja entenda qualquer coisa de rede social, porque ela acha que entende muito, O mas legal é que a equipe dele vai sacando que ele tá... Bate nessa coisa que a Janja tem, que é a incapacidade de compreender o quão pouco ela compreende a respeito de coisas que ela acha que entende. Entende? Ela não entende nada de rede social. De novo... Ela passou de, tipo, entende alguma coisa pra, tipo, a Janja não entende nada. E aí vem um arremate pro clímax. Eu volto. Vai reclamar do TikTok pro Xi Jinping? Entendeu? Aí o Lula inventa essa desculpa maluca. Não, na verdade eu quero que o Xi Jinping mande o homem dele de confiança aqui pro Brasil pra gente entender como é que a gente vai regular. Meu Deus do céu, trabalham no Palácio do Planalto umas 5 pessoas que entendem muito mais de como regular a rede social no Palácio do Planalto do Lula. Contratados pela equipe do Lula. Tem pelo menos uns 5 lá que entendem o suficiente de rede social para desenhar uma regulação. Mas quem tá na reunião, que é um jantar privado, é a Janja. Então por que não a Janja vai fazer uma reclamação que é justa? Mas não, tem que ir os técnicos... Não tem que ir os técnicos. Ela foi representando. A gente pode gostar da regulação, a gente pode não gostar da regulação. Quer gente estrangeira? Vai na Universidade de Stanford. Olha lá, Estados Unidos. Vai na União Europeia. Tem um monte de gente em democracia. Os Estados Unidos ainda é uma democracia, não sei por quanto tempo, mas ainda é. Gente! Vai piorar. Tem muita gente que está plenamente disposta a vir de graça, basta o governo pagar a passagem. Entendeu? A vir de graça, trabalhar de graça para ajudar o Brasil a construir uma regulação de rede social. Ei, imperialismo! O Brasil não tem um problema de falta de gente para saber como regular a rede social. A gente tem muita gente e a gente tem muitas ideias postas na mesa. Aliás, o Brasil é um dos países que faz regra boa para a internet, tá? Quando quer. Isso é verdade. De todas as notícias... Não copiando Stanford, né? Poucas me deixaram mais incomodados como essa da Janja. E agora vem o grande final. O Rui Costa quer menos, que gosta de ficar espalhando o veneno dele e tem toda a cara de que foi ele mesmo que fez o vazamento. Agora, olá. Janja não tem nada que falar em reunião de chefe de Estado quando ela não é convidada. Ela não tem nenhum tipo de cargo de confiança no governo, muito menos foi eleita para qualquer cargo. Ela tem que entrar muda e sair calada. E ela tem que entrar muda na reunião e ela tem que sair calada, Sofia Labanca.
Gente, é assim, tem um lado Eu tô meu. chocada, a Sofia. Não, tem muita coisa aí. Tem a questão da misoginia contra janjas, óbvio. Tem a questão do viralatismo, estilo, ok, nós temos a China, que é dona da ByteDance, onde o governo tem representantes dele dentro da empresa que poderia nos ajudar a regular, ou a gente pode chamar o pessoal, sei lá, de Stanford, que não tem absolutamente nada a ver com a história. Ele acha que é melhor chamar o pessoal de Stanford? Sim, Estilo. porque ele é viciado Gente, nisso. vamos Ele é lá. Se a viciado gente nisso. fosse falar em regular o Facebook, que é da Meta, que é dos Estados Unidos, faria algum sentido a gente chamar representantes chineses para falar da. A gente chamar chineses para querer regular a Meta? Não. Não faria sentido. Você chama do país. Se vai chamar estrangeiro, que eu concordo, isso eu vou ter que dizer que eu concordo com ele. O Brasil faz bem isso e tem gente capaz de fazer isso. Sim. Aqui só não sai uma boa regulação, não é por falta de gente que entende, é por interferência das big techs e por causa da extrema-direita que não quer que regule porque eles lucram com a desregulação. É por isso que não sai. Não é por falta de gente que entenda. Mas eu concordo, se vai chamar especialistas do exterior, ok, é uma boa, é uma boa. Chama do país que entende. E, cara, tem um lado meu que chega a pensar, não, talvez o Lula devesse dar um cargo pra Janja só pra calar a boca desse pessoal, sabe? Dar um cargo de Eu confiança acho pra que ela. não, cara. Mas eu acho que não vai funcionar. Sabe o que vai acontecer? Uhum. Sabe o que vai acontecer? Vão acusar ele de nepotismo. É claro! É claro! E É assim, assim, gente, Janja, fique calada. Se você tem cargo, é nepotismo. Se você não tem cargo, você tem que ficar calada. Ou seja, Janja, isso. fique calada. É o que ele falou. Ele diz qual é o interesse desse pessoal. Que ela entre, muda Muda e e sai saia calada. calada. Eles não querem que ela fale. Porque o E, Pedro Doria decidiu isso. E e assim, só pra deixar claro, Não, e uma questão muito clara, tá? Assim, óbvio que eu sou contra nepotismo, mas assim, se o presidente não entende de rede social e a esposa dele entende, e a esposa dele nem tá ganhando por isso, mas ela tá acompanhando ele numa viagem, por que ela não vai perguntar, Sofia? exato, Se é uma coisa que o presidente quer. exato. E, Tipo, cara, não, eu cara, tô de acordo, Pedro. eu tô defendendo outra coisa, não é pra dar cargo pra Janja, não. Lança logo a Janja pro Senado. Lança logo a Janja pro Senado. Eu vou fazer campanha. E daí, pra deixar bem claro aqui, nós não somos um bando de janjistas no Meteoro. Essa é Eu, uma na verdade, eu brincadeira, tenho tá? várias eu tenho as minhas próprias críticas à Janja. Isso. É só que é tanto ataque descabido pra cima dessa mulher que eu me vejo na obrigação de defendê-la. Sabe? É isso. E tudo isso, Pedro, eu acho que parte disso é misoginia, sim. Mas eu também acho que parte disso é pra esconder o que o Lula fez na China. Foi acordo de 27 bilhões de investimentos, acordo para trazer Meituan aqui para o Brasil. Então, como é que a gente faz para não ser obrigado a falar disso? Aí sim é a cortina de fumaça. Eu vou dizer assim, eu volto e meio brigo com o pessoal quando começa, cortina de fumaça, é cortina de fumaça. Porque normalmente o que chamam de cortina de fumaça são assuntos importantíssimos que têm que estar sendo tratados, mas é que as pessoas não querem tratar, então chama de cortina de fumaça. Não, nesse caso é cortina de fumaça, se aproveitando da misoginia. E eu digo uma coisa adicional, Sofia, tudo isso que você falou, e eu vi o corte inteiro. Eles falam também da primeira-dama do Tarcísio, que teria ganhado as redes sociais. Para mim, o canal Meio vai ser um dos que fácil vai estar fazendo campanha pro Tarcísio ano que vem. Dizendo que eles não apoiaram o Bolsonaro. Dizendo que eles não apoiaram Bolsonaro, dizendo que estão sendo imparciais, que estão no meio, nem de direita nem de esquerda, vão estar fazendo campanha pro Tarcísio. Tranquilamente. Vejo isso acontecendo já já. Se o Meio fizer um react ao nosso corte, beijo de uma pessoa que tem 2 pós-doc, eu tenho 2 graduações, tá? Um abraço. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui. Esse corte ficou perfeito. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que nós já voltamos com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.